Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos iniciar mais uma aula do nosso pré-ENEM Legal. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre termoquímica. Termoquímica, pessoal, é um dos conteúdos, uma das temáticas que todos os anos vão aparecer nas provas do Enem. Por quê? É a temática que envolve energia, que envolve consumo, que envolve gasto, que envolve conservação de energia. Então, a termoquímica, ela é muito importante, ela está ali no top 5, dos 5 conteúdos de química que mais vão aparecer nas provas do Enem. E para entender um pouquinho de termoquímica, a gente precisa entender dois conceitos que é relacionado à troca e a recebimento de calor. Então, olha só na tela. Quando eu falo de termoquímica, nós precisamos entender que existem dois processos. Um processo que é exotérmico e um processo que é endotérmico. Esses processos, pessoal, eles são fundamentais no nosso dia a dia. Todas as reações, elas obrigatoriamente irão liberar ou irão absorver calor. Aquelas reações que acontecem por meio de um processo endotérmico são reações que necessitam de calor para acontecer. Então, ela vai absorver calor do meio e vai acontecer. Já aquelas reações que são exotérmicas são reações que ocorrem e liberam calor para o meio. Então, é só a gente lembrar da origem da palavra. Endo é para dentro e exo é para fora. Então, toda reação que é endotérmica, ela vai absorver calor. Perceba aí na imagem que o calor está entrando na reação endotérmica e a reação exotérmica, ela vai liberar calor, o calor está saindo. Então, veja bem, a reação vai acontecer e ela vai expulsar calor para o meio. Então, você tem uma reação exotérmica. Se essa reação acontecer e retirar calor do meio, você tem, então, uma reação endotérmica. Por exemplo, ao você passar álcool na sua mão, no seu braço, você vai perceber uma sensação de resfriamento. O que está acontecendo ali? Aquele álcool ele evapora com facilidade, ele é volátil, e ao evaporar ele vai retirar o calor da sua pele, ele vai retirar o calor do seu corpo. Logo, é uma reação exotérmica. Se fosse o contrário, se a sua pele esquentasse, como por exemplo, você colocar as mãos próximo ao fogo ou próximo ao forno quente, você vai perceber que suas mãos elas irão esquentar. Então, as suas mãos estão absorvendo o calor do meio. Logo, é uma reação endotérmica. Então, é muito tranquilo classificar reações endo e reações exo, tudo bem? Vamos seguir. Olha só aí na tela. Os estados físicos, eles são sólido, líquido e gasoso, e eles têm suas transformações, como nós já conversamos lá nas primeiras aulas. Lembrando que, se você não acompanhou essas aulas, você tem a oportunidade de acessar as nossas plataformas e encontrar essas aulas lá. Tudo bem? Então eu tenho ali o sólido virando líquido e o líquido virando gasoso. Esse processo de volta, o gasoso vira líquido e o líquido vira sólido. Esses processos, eles têm nomes, De sólido para líquido é fusão, de líquido para gasoso é evaporação, de gasoso para líquido é condensação e de líquido para sólido é solidificação. Mas o que nos interessa aí é o seguinte: nós sabemos que no estado sólido as moléculas elas estão quietinhas, elas estão com a energia cinética baixa, porque a temperatura é baixa. Já no estado de vapor, no estado gasoso, as moléculas elas estão extremamente agitadas porque a energia cinética é elevada, é alta, então elas estão em movimento. Termoquimicamente falando, para esses estados mudarem, para acontecer uma transformação física, é necessário uma absorção ou uma liberação de calor, e isso é muito visível nas mudanças de estado físico. Por exemplo, se eu pego um copo com água e esse copo com água eu levo ele ao congelador, ele vai solidificar. O que vai acontecer ali? Ele vai perder calor para o meio. O congelador está mais frio, está mais gelado, então vai tirar calor daquela água até ela solidificar. Agora, se eu pego esse gelo que foi formado e coloco sobre a pia, eu vou perceber que com o passar do tempo, alguns minutinhos, esse gelo ele vai fundir, ele vai virar líquido, justamente porque ele vai estar absorvendo o calor do meio e vai estar se convertendo em líquido através de um sólido, tudo bem? Então acompanha aí na imagem na tela, olha só. Essas reações diretas nós chamamos de reações endotérmicas, que são reações que absorvem calor. Então o gelo para derreter precisa absorver calor, a água para evaporar, para entrar em ebulição, precisa absorver calor. Por exemplo, como que eu sei que uma água ela está fervendo? Você precisa observar se a formação de bolhas.
A água ela não vai entrar em ebulição do nada, você precisa levar ela ao fogo. Então, levando uma panela com água ao fogo, essa água vai absorver calor do meio e vai mudar para o estado gasoso. Então, reações diretas que vão para a direita são reações endotérmicas. Quando esse processo volta, quando eu tenho ali o gasoso virando líquido e o líquido virando sólido, isso acontece porque essas reações elas liberam calor. Elas são reações exotérmicas, tudo bem? Então perceba que para liberar calor, a reação tem que ser exotérmica e para absorver calor, essa reação tem que ser endotérmica. Quando a gente fala de estado físico, isso é muito comum aparecer em provas, tá? Por exemplo, por que ocorre o aumento das águas de rio, mares e oceanos devido ao derretimento das calotas polares? Nós sabemos que há um aumento médio da temperatura do planeta. Então, se a temperatura média do planeta está aumentando, as calotas polares irão absorver esse calor e passarão de sólido para líquido. Lembra que essa transformação é uma transformação endotérmica, então ela vai absorver calor. Tudo bem? Já se eu tenho, por exemplo, uma roupa no varal, você lavou uma roupa, colocou no varal. Como que você sabe que essa roupa ela vai secar? Com o passar de algumas horas. Ela vai absorver o calor do sol e a água vai passar de líquida para gasosa. Também uma reação endotérmica. Tudo bem? Vamos seguir. Olha só aí na tela. Nós temos o conceito de entalpia. O que é entalpia? Entalpia é a unidade que rege as transformações, as trocas de calor. Então, quando eu falo em entalpia, eu estou falando de troca de calor e nós conseguimos fazer essa representação graficamente. Perceba que eu tenho um gráfico que ele é exotérmico e eu tenho um gráfico que ele é endotérmico. Quando que isso acontece, pessoal? Todas as vezes que a energia do reagente ela for maior que a do produto, a sua reação ela é exotérmica. Todas as vezes que a energia do produto for maior que a do reagente, a sua reação ela será endotérmica. Tudo bem? Olha o exemplo aí. Nesse caso, perceba ali que HR é a entalpia dos reagentes e HP é a entalpia dos produtos. Isso nesse primeiro gráfico azul. Então, a energia do reagente é maior que a do produto. Logo, a energia vai ser liberada. Então, a reação é exotérmica. No outro gráfico, nós vamos ter a energia do reagente sendo menor que a energia do produto. Logo, a energia do processo deverá ser absorvida. Então, nós temos uma reação endotérmica. Para classificar essas reações, nós utilizamos uma equaçãozinha que é muito simples. Nós vamos chamar isso de ΔH, que é a variação de entalpia. O que é essa variação de entalpia? A variação de entalpia é a troca de calor em uma reação. Então, eu preciso saber se esse calor ele foi absorvido ou se esse calor ele foi liberado durante um processo reacional. E isso eu consigo determinar com valores numéricos. Tudo bem? E para fazer isso, nós vamos usar uma equação muito simples, que é o ΔH, que é a variação de entalpia, ele vai ser igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ou nós podemos simplesmente resumir como ΔH é igual a HP menos HR. Lembrando que a entalpia é energia, logo ΔH é variação de energia. Então, como que eu determino que uma reação absorveu ou uma reação liberou calor através dessa variação de entalpia? Eu preciso ter conhecimento de quanto que essa questão gastou de energia e quanto que ela absorveu. E aí eu faço a variação, eu faço a subtração de um pelo outro, lembrando que é sempre produto menos reagente. Tudo bem? Olha só, então aí nós temos na tela como que eu calculo a variação de entalpia. Essa variação de entalpia, pessoal, é ela que vai me dizer se a reação é endo ou exo. Então fiz os meus cálculos bonitinhos e eu percebi que esse ΔH foi maior que zero. Logo, eu vou ter uma reação do tipo endotérmica. Se eu fiz as contas e percebi que esse ΔH foi menor que zero, logo a reação será exotérmica, tudo bem? Então, olha só. Todas as vezes que a variação de entalpia for positiva, a reação ela é endotérmica. Vai absorver calor. Todas as vezes que a variação de entalpia for negativa, a reação será exotérmica, vai liberar calor. Então, por exemplo, eu tenho A mais B formando C com ΔH menos 100. Opa, o ΔH ele é negativo, então a reação vai liberar calor. Agora eu tenho C formando A mais B com ΔH mais 100. Então o ΔH ele é positivo, então a reação ela vai absorver calor.
Tudo bem? Então, ΔH maior que zero, reação endotérmica, e ΔH menor que zero, reação exotérmica. Lembrando que endo absorve calor e exo libera. Tudo bem? Vamos seguir. Olha só aí na tela. As reações, elas podem acontecer sempre dessas maneiras. Olha só, eu tenho ali uma reação onde o produto tem calor e a segunda reação, o reagente tem calor. O que eu entendo ali? Eu tenho gás nitrogênio mais gás hidrogênio formando amônia mais 92 kJ. Então eu entendo que essa reação, para acontecer, liberou calor porque o calor está no produto. Logo, essa reação ela é exotérmica. Se nós fizermos a reação inversa, eu vou ter gás amônia mais calor formando gás nitrogênio mais gás hidrogênio. O que eu percebo agora? Para essa reação acontecer, ela precisou de calor. Logo, eu tenho uma reação endotérmica. Tudo bem? Então, se o calor estiver no produto, a reação é exo, e se o calor estiver no reagente, a reação é endo. Agora perceba nas duas últimas reações. Nas duas últimas reações, você já tem o valor do ΔH. Nesse caso, pessoal, você não precisa analisar se o calor está no produto ou se o calor está no reagente. Se já tem a variação de entalpia, basta lembrar que, se essa variação for maior que zero, a reação será endo, e se essa reação for menor que zero, a reação será exo. Tudo bem? Quando que eu preciso analisar se o calor aconteceu no reagente ou no produto? Quando não tiver o valor do ΔH. Se tiver, basta olhar para esse valor. Se for positivo, é endo. Se for negativo, é exo. Tudo bem? Agora olha como ficou tranquilo. A nossa terceira reação é a formação da amônia, então ΔH é menos 92, logo a reação é exo. E a nossa última reação é a decomposição da amônia com ΔH mais 92, logo a reação é endo. Perfeito? Então vamos seguir. Olha esse exemplo aí. O gás acetileno é muito utilizado em operações de soldagem de metais devido à sua natureza inflamável. A combustão completa do gás acetileno com oxigênio libera 1.300 kJ de calor. Sabendo disso, a quantidade de calor liberada pela combustão de 104 gramas de acetileno é. O que eu sei? Eu sei que a questão está me dizendo que esse calor foi liberado. Logo, a reação ela é obrigatoriamente exotérmica porque o calor foi liberado. Calor de quem? Do acetileno. Então eu preciso ver ali qual é a massa de acetileno que libera essa quantidade de calor. Perfeito? Então a questão me diz que o acetileno libera 1.300 kJ de calor. Só que ele quer saber da gente, e se nós utilizarmos 104 gramas de acetileno, quanto que eu vou produzir de calor? E aí nós caímos em uma estequiometria. Por isso que termoquímica é extremamente importante, porque termoquímica anda ao lado com estequiometria. Normalmente nós vamos encontrar equações de estéquio e termo na mesma questão, como é essa situação. Então vamos lá na nossa resolução. A primeira coisa que eu fiz ali foi descobrir qual é a massa do acetileno. Normal, a gente já vem fazendo isso há muito tempo. 2 vezes 12 mais 2 vezes 1. 12 é a massa do carbono, 1 a massa do hidrogênio. Então nós vamos ter 26 gramas de acetileno. Essas 26 gramas de acetileno liberam 1.300 kJ de calor. E aí eu vou para o comando da questão. E se eu usar 104 gramas de acetileno? Quanto que eu vou produzir de calor? Fazendo o meio pelos extremos, né? Uma regrinha de 3, então vou ter ali 26x igual a 104 vezes 1.300. Aquele 26 está multiplicando, ele passa dividindo. Então nós vamos ter 135.200 dividido para 26. Logo, a quantidade de calor é de 5.200 kJ liberados. Perceba que a alternativa não trouxe sinal de mais e menos, porque ela já fala no texto que o calor foi liberado. Então, teríamos que ter uma necessidade de saber que calor liberado sempre vai gerar reações do tipo exotérmica, logo, o ΔH tem que ser negativo. Perfeito? Vamos seguir. Aí nós temos o seguinte. Toda reação de combustão, pessoal, na termoquímica nós vamos ter duas reações. Uma reação de combustão e uma reação de decomposição. Toda combustão ela é obrigatoriamente exotérmica. Para ter uma queima, é necessário que haja liberação de calor. Para ter uma decomposição, que é uma quebra, é necessário que haja uma absorção de calor. Tudo bem? Essa liberação de calor nós vamos chamar de combustão. Então, vou ter uma queima, vou ter a queima de um combustível fóssil normalmente,
e aí é uma combustão. Se for uma decomposição, essa decomposição ela vai ser chamada de pirólise. Lembra que piro é calor e lise é quebra. Então eu vou ter uma quebra por causa do calor. Por isso que toda combustão é do tipo exo e toda decomposição é do tipo endo. Perfeito? Então vamos seguir. Nesse caso, se eu tenho uma reação de combustão, eu sempre vou ter um combustível mais o comburente, que é o gás oxigênio, e isso vai produzir gás carbônico e água se nós tivermos uma queima perfeita. Então nós temos dois tipos de combustão. Nós temos uma combustão perfeita, que nós vamos chamar de completa, vai gerar gás carbônico, e nós temos uma combustão do tipo imperfeita ou incompleta, que ela vai gerar a produção de monóxido de carbono ou de fuligem, que é o próprio carbono. Sabe quando aquele caminhão vai subindo a ladeira e aí você percebe aquela fumaça escura, bem densa? Então aquele caminhão está queimando diesel de maneira incompleta, está jogando fuligem para o ar atmosférico, então tem uma queima incompleta. Já aquela queima que a gente não percebe a presença das fumaças acontecendo ali, principalmente como a queima do etanol, normalmente isso é uma queima perfeita, é uma queima completa. Então o gás que está sendo produzido ali é gás carbônico, perfeito? Então eu tenho que entender isso, tá? Se eu tenho uma combustão completa, eu sempre vou ter a formação de gás carbônico. Se eu tenho uma combustão incompleta, eu vou ter a formação ou de monóxido de carbono ou do próprio carbono. Se for carbono em si, nós teremos a produção de fuligem. Tudo bem? Vamos seguir. Perceba nos exemplos o seguinte, eu tenho ali a queima do butano, o butano ele é um dos componentes do gás de cozinha, então butano vai reagir com oxigênio, produzindo CO2 e vapor de água e liberando calor, né? Porque é uma reação exotérmica. A segunda reação é a queima do octano. O octano é um dos constituintes da gasolina, então o octano vai reagir com gás oxigênio, produzindo CO2 e água. Já a terceira reação é a combustão do metano. Perceba que a combustão do metano está produzindo monóxido de carbono, está produzindo CO e não CO2. Logo, essa queima é uma queima incompleta, tudo bem? Ah, professor, mas o butano sempre vai gerar uma queima completa e o metano sempre vai gerar uma queima incompleta? Não, tá, pessoal? Depende muito do enunciado da questão. Se a questão estiver pedindo uma queima completa, o produto será CO2 e água. Se a questão estiver pedindo uma queima incompleta, o produto será monóxido e água. Então a única diferença é essa, CO2 para queimas completas e CO para queimas incompletas, perfeito? Então vamos lá. Nós temos uma questão aí, é a questão do Enem, ela está no nosso livro 2, lá na página 163. A questão vai dizer o seguinte, ó. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo este efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2. Então, uma queima, né? Então, está queimando combustível fóssil e essa queima está produzindo gás carbônico. Durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. O quadro traz as entalpias de combustão a 25 graus do metano, do butano e do octano. Perfeito? Então, o metano é gás natural, o butano é um dos constituintes do gás de cozinha, GLP, e o octano é um dos constituintes da gasolina. Perfeito? Então, eles deu os dados, deu as massas moleculares e deu para você aí as relações de calor, as variações de entalpia, a quantidade de calor que esses combustíveis liberam. Vamos lá. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representantes do gás natural, do gás com efeito de petróleo, que é o gás de cozinha, e da gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses combustíveis é. Perceba o seguinte, no metano eu tenho um carbono, é CH4. No butano eu tenho 4 carbonos, é C4H10. No octano nós temos C8, então é C8H18, então nós vamos ter 8 carbonos. Cada combustível libera na queima a quantidade de carbonos que ele tem. Então, se o metano é CH4, ele vai liberar 1 mol de CO2. Se o butano é C4, ele vai liberar 4 mols de CO2. Se o octano é C8, ele vai liberar 8 mols de CO2. E assim sucessivamente. Mas a questão quer saber da gente qual combustível
vai liberar a maior quantidade por mol produzido. Então, ó, o metano produz 1 mol de CO2, então eu vou pegar a quantidade e dividir para 1, isso vai dar menos 890. O butano produz 4 mols, então eu vou pegar a quantidade de calor que ele libera, que é 2.878, e dividir para 4, isso vai dar 719, aproximadamente, né? O octano libera 8 mols, então eu vou pegar a quantidade de calor que ele produz, que é 5.471, e dividir para 8, e isso vai dar 683,9 kJ. Lembra que a questão ela quer saber qual é a ordem crescente, né, de liberação de calor. Então nós vamos ter o seguinte, ó, o composto que fornece a menor quantidade de energia por mol produzido é o octano, que vai ser 683, depois o butano, que é 719, e por fim, né, por último, o metano, que é 890. Tudo bem, pessoal? Então olha aí o nosso gabarito. Gasolina, gás de cozinha e gás natural. Lembrando que o octano é gasolina, o gás de cozinha é o GLP, que é o butano, e o gás natural é o metano. Bom, tudo bem, gente? Essa foi nossa primeira aula de estequiometria. Espero que vocês tenham gostado. Então, para essas e outras aulas, continuem acessando a nossa plataforma.